Olha, hoje o doutor Carlos Sobrado, que é coloproctologista, está com a gente para a gente falar de um assunto muito importante. Porque às vezes a gente acha que uma coisa não está coligada à outra. Que as fezes, na verdade, é só... é o corpo eliminando aquilo que não serviu. Tudo bem, pode ser uma parte da verdade, mas tem tanta coisa para a gente observar através das fezes. Se a gente se alimenta direito, o excesso de gordura, a falta de fibras, né, doutor? Sem dúvida. E além de tudo isso, Kátia, a presença também de produtos patológicos, produtos estranhos, né? Presença de sangue nas fezes, presença de pus, de excesso de muco, né? Isso vai dizer bastante para nós, né? A alteração que o intestino, que o nosso corpo está tendo, né? A gente tem aqui, tipo os meninos colocarem aquele quadro pra gente já começar falando sobre o formato das fezes, olha, para você conseguir identificar direitinho o que a gente está dizendo. Ali no tipo 1, são pedaços separados, duros como amendoim, tipo cocô de cabra. Exatamente, Kátia. Que a gente tem aqui, ó. Isso é muito importante, porque essa escala já foi feita há muito tempo atrás, é uma escala feita na Inglaterra, em Bristol, né? Chama escala de fezes de Bristol, que foi feito para a população, para as pessoas, né? Poderem ter uma percepção melhor das suas fezes e ver se tem alguma alteração. E a escala de Bristol tem esses 7 tipos. Como nós podemos ver, geralmente o tipo 1 e o tipo 2 da escala de Bristol, como nós podemos ver aqueles pedaços de fezes, tipo bolinhas de fezes endurecidas ou essas bolinhas todas amontoadas, o tipo 1 e tipo 2, como vocês podem ver da escala de Bristol, quer dizer que a pessoa tem prisão de ventre, tem constipação, o intestino é preso. Quer dizer, nesses casos, a pessoa pode, no futuro, ter problemas até de intestino. Quer dizer, analisando as fezes, a gente pode ver que eu tenho que consumir mais fibras para não chegar a ter problemas no intestino, como câncer e outros problemas, né? Não tem dúvida, Kátia. E só um comentário que eu acho importante, um pouco mais de 30 anos atrás, foi feito um estudo por um médico que chama Burkitt, e ele avaliou populações na África rural que comiam muitas fibras, né? Essas pessoas evacuavam o peso das fezes até próximo de meio quilo de fezes por dia, avaliou a população da Inglaterra e um grupo dos Estados Unidos. Que a quantidade de fezes que eles é por volta de 100 a 150 gramas por dia. Os africanos, quase meio quilo. Quase meio quilo? Africanos rurais. E quando eles foram analisar, a presença de algumas doenças nos africanos era muito menor que na população de ingleses e na população de americanos. Quer dizer... Tipo doença hemorroidária, tipo doença diverticular, divertículo do intestino, presença de câncer no intestino. Estão mostrando realmente a importância de uma ingestão adequada de fibras, de água. Quando a fibra chega forma o bolo fecal, ela vai tirando todo o excesso e todo o resíduo de fezes que vai ficando, né? Quando a gente tem prisão de ventre, dizem que alguns focos de fezes ficam e aquilo pode contaminar pelo tempo que fica no intestino, irritando e podendo trazer algumas doenças, né? É exatamente isso. Até porque hoje boa parte do que nós nos alimentamos, né, são produtos que contêm muito conservantes e corantes, né? Então nós somos industrializados. Né? Você pega hoje aquelas caixas de supermercado, produtos que duram 3, 4, 6 meses, quer dizer, a quantidade de conservante para manter um produto fora da geladeira em boas condições. Até em festa de crianças, por exemplo, que nós vamos em festa de crianças, né? Na época do que eu ia com os meus filhos que eram menores, você encontra aqueles algodão doce, cor vermelha, cor de rosa, azul, verde, aquela quantidade de corante naquele algodão doce, né? é muito alto, quer dizer, então eu acho que essa orientação de uma alimentação adequada e equilibrada tem que começar desde a infância. Você tem que orientar os avós, as mães, para poder orientar melhor os filhos das crianças, né? E muitas escolas já estão se modificando até quanto à cantina e orientação de lancheira, né? Justamente para isso, né? Exatamente. Vamos ver mais um, ó. Tipo 3, forma de salsicha, mas com fendas na superfície, que seria essa daqui, Essa aqui, exatamente. O tipo 4 é aquelas fezes alongadas, é tipo salsicha também, são fezes amolecidas, né? E o tipo 5 são esses pedaços amolecidos. O 3, o 4 e 5 é considerado um aspecto de fezes normais. Esse aqui pode ser considerado normal? Normal também, porque são fezes amolecidas e são facilmente elimináveis, né? Diferente do tipo 1, que são fezes endurecidas, bem duras e de difícil eliminar. Tem que ser feito muito esforço para a pessoa conseguir eliminar. E já nessas não, Nesse né? tipo 3 são fezes, apesar de ser em pedaços, são fezes amolecidas. São fezes amolecidas, deformáveis, né? E o organismo consegue eliminar com facilidade. E, gente, se a gente lembrar, existem crianças pequenininhas que já têm problemas, ó, de cocô
de bolinha dura. Agora imagine uma criancinha de 1, 2 anos que já sofre com isso, se a alimentação não for modificada, se ainda mais antes, né, de completar 1 ano, não tiver o aleitamento materno e tudo mais, essa criança passa com problemas sérios de saúde antes até de chegar aos 50 anos, 40 anos, né? Não, é fundamental. Acho que o aleitamento materno e uma boa orientação desde a infância é importante. E não é infrequente nós encontrarmos pessoas de 3, 4, 5 anos de idade que nos procuram no consultório, né? Ou médico coloproctologista com fissuras anais. Aquelas crianças que quando vão evacuar têm muita dor, choram, têm medo de evacuar devido à presença de uma fissura que é um cortezinho machucado na região do ânus, né? Dói muito e a pessoa fica com medo de evacuar. E segura e retém, né? Retém. Vamos ver mais uma, olha, tipo 6... e tipo 7, então 6 pedaços airados, contornos desgarçados, e 7 aquosa sem peças sólidas. São fezes líquidas, então são esses pedaços, são 6 aqueles pedaços, né, de fezes amolecidas, né, ou semilíquidas, e o tipo 7, que nós não temos aqui, seriam as fezes líquidas, né. A diarreia, né? A diarreia, o tipo 6 e o tipo 7, então, é compatível com a diarreia, o tipo 1 e o tipo 2 com a prisão de ventre ou constipação intestinal, e os tipos 3, 4 e 5 são aspectos de fezes normais que nós devemos ter e as pessoas têm, desde que tenham uma dieta bem equilibrada, né? Agora, aqui a gente tem as fezes com sangue, isso daqui é um momento mais sério, né? Exatamente, eu acho que a presença do sangue nas fezes, nós temos 2 tipos de sangue nas fezes. Nós temos um tipo que é a presença do sangue vivo, né? Então as fezes, né? Que tem o sangue vivo. Bem vermelho, bem né? vermelho, aquele vermelho brilhante, que geralmente é causado por doenças na parte do intestino e do ânus, tipo doença hemorroidária, tipo câncer do reto, câncer de ânus, e algumas doenças inflamatórias, tipo doença de Crohn, retocolite ulcerativa, que são inflamações intestinais que têm aumentado bastante a incidência e o diagnóstico aqui em nosso meio. Então isso tudo faz com que a pessoa tenha um sangue vermelho vivo brilhante. Agora, tem outro tipo de sangue nas fezes, que é umas fezes escurecidas, tipo uma borra de café, são mais enegrecidas, tipo preto, lembra uma borra de café, um piche, né? Que geralmente é decorrente de processos mais altos no trato digestivo, tipo de úlcera gástrica, úlcera duodenal, algum processo inflamatório na parte alta, e esse sangramento até chegar na parte do ânus, essas hemácias são hemolizadas, são quebradas e chega um sangue escuro, preto. E geralmente tem um odor muito fétido. Então, se é preto que nem borra de café, possivelmente o sangramento é alto. Se é vermelho vivo brilhante, o sangramento é mais da parte do intestino e da região anorretal. De uma forma ou de outra, tem que correr para o médico para saber direitinho o que está causando. É fundamental procurar um médico, né, um especialista, para poder ver realmente o que está acontecendo e fazer um tratamento, uma orientação alimentar, um tratamento mais precoce possível. Isso é importante. Bom, volto que tem muitos mitos e verdades, mas tem as perguntas do Dr. Carlos Sobrado. Olha, vamos aos nossos mitos e verdades. Permanecer muito tempo sentado no vaso sanitário é fator de risco para hemorroidas. Mito ou verdade? Isso é verdade. Isso é verdade. Isso aí muito tempo vai dilatando as hemorroidas e tendem mais a ter prolapso, sangramento, é verdade. Agora, ouvi eu dizer, não sei se é verdade, que o ideal seria que a gente tivesse um banquinho baixinho para apoiar os pés, porque essa seria uma posição que dificulta a evacuação, uma vez que a gente tem as pernas muitas vezes até muito mais baixas do que o necessário. Isso é verdade? Isso é verdade. É verdade? É verdade. O posicionamento das pernas com o banquinho ajuda bastante. Outra coisa importante, às vezes até para criança, quer dizer, os vasos, que só tem vaso de adulto, a criança tem dificuldade para evacuar e fica com as pernas penduradas, né? Balançando, Balançando, e aí atrapalha um pouco a evacuação, mas o banquinho é importante. E às vezes, gente, você acha que você tem dificuldade, tem prisão de ventre, e você pode estar dificultando essa evacuação, Sem né? dúvida, Kátia. Vamos ver mais um? É preciso evacuar todos os dias. Não, isso é mito. É mito? É mito. A frequência evacuatória normal varia de 3 vezes a 12 vezes por semana. Então não é necessário evacuar todos os dias. Então de 3 a 12 vezes por semana é um padrão de normalidade em estudos feitos em vários países, Estados Unidos e Inglaterra. Então isso é mito. Mas a gente tem que conhecer o nosso corpo, né? Quer dizer, se a gente saiu daquele ritmo que a gente está acostumado, é bom verificar se é uma semana que a gente está abusando de gordura, se a gente não está tomando água na quantidade suficiente, né? Exatamente, Kátia.
Exatamente. É importante fibra, é importante líquido, é importante atividade física regular e é importante a obediência do desejo evacuatório. Deu vontade, não fique se segurando, vai no vaso sanitário e aproveita aquele reflexo. Né? Vamos ver mais uma? Segurar a vontade de ir ao banheiro faz mal. Vou dizer. É verdade. É verdade. Né? O fato, o intestino grosso, a principal função é absorver água e eletrólito, sal. Tá certo? Se você fica evitando e fica segurando a vontade, o que o intestino faz? Ele absorve toda aquela água. E aí a pessoa vai conseguir evacuar o tipo 1 e tipo 2 de fezes, que é aquelas fezes tipo cabritinho, né? Aqueles fibros, aquelas fezes endurecidas, e vai fazer muito mal ao organismo e à região retal. Vamos ver mais uma? Não há problema em usar laxantes para ir ao banheiro. Aqui a questão toda é o seguinte, eventualmente em algumas situações pode-se usar o laxante. Você vai fazer um exame de intestino, você pode utilizar um laxante, tá certo? Mas normalmente, como utilizar de forma frequente e regular, tem problema sim. Pode fazer mal, né? Pode fazer mal. Então aqui é um mito, porque aqui não há problema. E há problema sim, né? Vamos ver mais um, é o último mito, depois a gente vai para as perguntas. Ameixa e mamão ajudam a soltar o intestino. Exatamente, isso é verdade também. Né? Eu acho que é importante, até em alguns hospitais de São Paulo, eles preparam aquele suco laxativo. As pessoas sempre em pós-operatório, então é ameixa, mamão e laranja. Então, que é uma delícia, né? É uma delícia isso aí. E de manhã, né? Quer dizer, você pode já tomar de manhã, para já ficar bem alimentado também e já começar um bom funcionamento. Kátia, é fundamental esse tipo de alimentação, ameixa, mamão e laranja, ou a presença de iogurte com fibras, né? Com bran. Né? O bran é casca de trigo, que os ingleses falam bran. Comer isso de manhã é importante, porque de manhã é que é a hora ideal de você evacuar, que você tem um reflexo, que chama reflexo gastrocólico, que é o reflexo mais forte, é no período da manhã, tipo 15, 20 minutos, meia hora depois do café da manhã. Então essa hora ideal é comer de manhã. E normalmente o que a gente faz? Não tem o tempo para tomar café da manhã. Sai em jejum, sai correndo, passa na padaria, compra qualquer tranqueira e come tranqueira. Exatamente. Começa tudo errado, né? Tudo errado. Vamos ver as perguntas que surgiram. Olha, a Beth, as fezes precisam boiar ou afundar no vaso sanitário para serem saudáveis? Tem essa história, não tem? Kátia, tem. Normalmente as fezes equilibradas e normais afundam no vaso. Tá certo? As fezes, o normal é afundar. Quando as fezes não afundam, ficam boiando no vaso, a causa mais comum é a presença de excesso de gordura nas fezes. Porque fica leve, né? Que está leve e aquilo sobe. Porque o que faz as fezes afundarem são as bactérias intestinais e as fibras insolúveis que nós comemos na dieta. Então isso faz com que as fezes afundem. Quando tem muita gordura, não tem, isso as fezes boiam. Vamos ver mais uma. Natália, é verdade que álcool e café provocam diarreia? É verdade. A ingestão excessiva de álcool e a ingestão excessiva de cafeína também, normalmente em algumas pessoas mais, que às vezes tem uma certa intolerância, mas é comum as pessoas que abusam do álcool ou do café, desde o café mais forte, café expresso, etc., é comum apresentar diarreia. Vamos ver mais uma? Fernanda, sempre fui pelo menos uma vez ao dia ao banheiro, mas agora que estou grávida, isso piorou muito. Estou tendo prisão de ventre e dificuldade em evacuar. Isso é normal? Isso é normal. Na gravidez é normal, porque até a formação do feto tem, na verdade, se utiliza bastante água, né? Além das alterações hormonais da gravidez, o aumento do útero gravídico comprime também a pelve, etc. E altera a evacuação, e é comum as grávidas terem prisão de ventre, né? Então o importante é desde o início da gestação, uma vez descoberta a gestação, eu acho que é importante aumentar a ingestão de líquidos, aumentar a quantidade de fibras naturais ou até alguns suplementos comerciais de fibras são importantes, né? E a obediência ao desejo evacuatório. Eu acho que isso é fundamental. E conversar com o médico para uma atividade física, que seja uma caminhada, que isso estimula o intestino estimula também, muito, né? estimula bastante. Tem até estudos científicos, evidências científicas robustas, assim, importantes, que mostram que a atividade física regular aumenta a motilidade intestinal, a motricidade intestinal. Então isso que você falou é muito importante, Kátia. Já aumenta a saúde do seu intestino também. Não tem dúvida.
Se a gente já ouviu dizer, a gente já falou aqui várias vezes, que o intestino é considerado o segundo cérebro, então quer dizer, você aumenta a produção de muitos dos hormônios também que precisam desse equilíbrio, né? Não tem dúvida. É que o intestino é o segundo cérebro, já tem relatos antigos, desde a época dos monges, né, que ficavam 13, 14, 16 horas meditando, e eles viam, na verdade, que quando eles tinham, era comum, eles terem um desarranjo intestinal, ou algum tipo de alimento que causasse uma diarreia, era comum em seguida eles apresentarem quadros depressivos, né, ficarem depressivos. Então, eles observavam que tinha uma relação muito grande do intestino com o cérebro. Então, naquela época já falava que o intestino é o segundo cérebro. E vale lembrar também que o intestino tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de neurônios. Não tem nenhum outro órgão, a não ser o cérebro, o encéfalo, né, que tem 5 bilhões de neurônios. Então, e o intestino, as células enterocromafins, são que produzem a serotonina do nosso organismo. 90% a 95% da serotonina é produzida, é aquela substância que atua no sistema límbico, a substância cinzenta, dando a sensação de bem-estar. Daí a importância de um bom funcionamento intestinal. As nossas avós não falavam, você está enfesada, cheia de fezes. Então vinha justamente desse conceito, dessa associação que se tinha, né? Vamos ver mais uma? Mariane, tive uma virose muito forte, diarreia por 5 dias seguidos. Tomei antibióticos, porém agora estou notando sangue nas fezes e a diarreia não está melhorando. O que pode ser? Kátia, normalmente quando se tem um quadro diarreico por uma infecção, quer seja ela viral ou bacteriana, eu acho que o que é fundamental, antes de nós iniciarmos antibióticos, procurar identificar qual o agente que está causando essa diarreia. Então, se é um vírus, se é uma bactéria, se é um tipo de bactéria, e às vezes em algumas situações é comum a pessoa ter inflamações intestinais, aquela diarreia inflamatória, que é comum na doença de Crohn, na retocolite ulcerativa. Então, às vezes, o quadro dela ter apresentado uma diarreia e ter uma persistência desse quadro diarreico, é importante pesquisar a presença de alguma infecção intestinal através de exames simples de fezes, né? Ou procurar um médico para saber se realmente, ao invés de uma infecção intestinal, não está tendo uma doença inflamatória que possivelmente vai fazer com que persista com essa diarreia por longos períodos. É importante investigar. Até mesmo o antibiótico pode matar as boas bactérias do intestino, não pode? Pode matar as boas, exatamente, Kátia. Aí desequilibra tudo, né? Desequilibra tudo. Porque quando nós analisamos a microbiota intestinal do ser humano, né, que no ser humano, nós temos 3 tipos de bactérias. A microbiota dominante, né, que é as bifidobactérias, a subdominante, que são os lactobacilos, e a flora residual, que são as bactérias patógenas, né, aquelas bactérias perigosas que vão causar doença no nosso organismo. E essa flora de bactérias que são patogênicas são mantidas em baixa concentração devido à produção de uma série de substâncias pelo bifidobactéria e lactobacilo. As duas bactérias que diminuem e evitam com que essas bactérias causem alguma doença na gente. E quando a gente está em desequilíbrio, as boas bactérias diminuem e as más aumentam, e aí a gente fica Exatamente, é um desequilíbrio, isso é chamado disbiose intestinal, esse desequilíbrio da flora, como você muito bem falou. Desbiose intestinal. E aí você começa um processo todo. É comum. Tira glúten, açúcar por 4 meses. Isso. Faz um tratamento, aí volta e nunca mais se alimente com muito carboidrato, açúcar e outras coisas erradas que a gente acaba fazendo, né? O estresse também piora bastante. Piora bastante. O estresse piora bastante porque a pessoa muito estressada, além de se alimentar mal, ela começa a comer demais em horários totalmente irregulares, né? Errados, e alimentos errados também. Então, ao invés de ela mastigar o alimento, comer de forma calma e tranquila, ela geralmente não mastiga bem o alimento, etc. Isso vai levar alterações no organismo e no aspecto das fezes também. E quem está ansioso, eu nunca conheci ninguém que falasse que estava ansioso e queria comer logo um pepino, né? Um rabanete, uma cenoura. A gente quer comer chocolate, quer comer fritura, doces, essas coisas todas. Vamos ver mais uma. É a última de hoje, a Patrícia. Gotas de gordura no vaso sanitário junto com as fezes indicam alguma doença? A presença de um pouco de gordura nas fezes, isso pode acontecer em alguns momentos, até em pessoas normais, né? Então, dependendo da semana, do momento, a ingestão excessiva de gordura, vocês podem ter um pouco de gordura nas fezes. Agora, a presença de gordura de forma persistente nas fezes, quer dizer, tornando aquelas fezes amarelo, brilhantes, aquelas fezes que boiam com certa frequência, indicam algumas doenças intestinais,
doenças do trato digestivo, principalmente doenças pancreáticas do pâncreas, né? Tipo, às vezes, tumores do pâncreas, às vezes pancreatites ou problemas hepáticos também do fígado. Então tem que analisar. Então tem que analisar. Médico, né? A presença de gotas de gordura de forma persistente e crônica é fundamental procurar um médico para investigar. Agora, lembrar, gente, que o nosso espaço aqui é importante, que a prestação de serviços a gente aprende demais, mas aqui não é feito o diagnóstico, não. O diagnóstico é feito com um médico, à sua frente, pegando seus exames se assim for necessário, analisando o seu caso e te orientando qual o procedimento que você deve seguir. Então, sempre siga a orientação do seu médico. Viu que não está surtindo efeito, ou você está em dúvida com alguma coisa? Volte ao médico, pergunte, não tenha vergonha, anota tudo direitinho. Chega num médico com seu cartãozinho, com seu caderninho e sai perguntando. É melhor para ele, mas é melhor para a gente também, né, doutor? Não tem dúvida, Cátia. Acho importante. Eu até gostaria de chamar a atenção também. Eu sou médico proctologista, né? Fui ex-presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Agora, no mês de maio, é um maio roxo, né? Que é comentado, é um maio, na verdade, porque nós estamos divulgando, né? E outras sociedades também, a importância de nós pesquisarmos inflamações intestinais. Doença de Crohn, de retocolite, que até pouco tempo atrás nós tínhamos pouco em nosso país e tem aumentado muito a incidência e o diagnóstico. Então, só chamando a atenção. Eu acho que isso é bastante importante também. Isso é importante, isso é um resultado negativo das escolhas que a gente tem feito ultimamente, né? Quer dizer, voltar ao início da nossa conversa, uma alimentação mais saudável, atividade física, usar tudo aquilo que dura bastante fora da geladeira, espaçadamente, e dar atenção aos alimentos que estragam mais rápido, porque esses não têm tantos conservantes, né, doutor? Exatamente, Cátia. Quanto mais rápido ele estraga, menos conservante ele tem. É fácil a gente analisar, né? É fácil analisar, muito fácil. Agora, lembrar que a partir dos 35 anos, 40 anos, é importante fazer a colonoscopia também, não é? Exatamente. O que a Organização Mundial de Saúde preconiza e a Sociedade Brasileira de Coloproctologia preconiza também é realizar a partir dos 50 anos de idade e se a pessoa tiver parentes com câncer na família, a partir dos 40 anos de idade, realizarmos uma pesquisa através de colonoscopia e de exames médicos. Ou de acordo com a orientação do seu médico. Quando eu tive desbiose, então a cada 3 anos eu faço. Então é importante seguir a orientação do seu médico, né? E, gente, exame é para ver o que a gente já pode ter. Então tem que ter medo de diagnóstico. O exame não vai fazer você ter uma doença, ele só vai descobrir o que você já tem. E quanto antes a gente descobre, melhor para a gente tratar. Dr. Carlos Sobrado, claro que volta mais vezes ao programa, querendo sugerir algum tema, fique à vontade. Vou te passar um site para você conhecer um pouco mais do trabalho dele, mas conhecer um pouco mais de saúde também, que é o www.portaldacologia.com.br. Aproveite e acesse lá. Obrigada mais uma vez. Adorei o nosso papo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada.